Na estrada larga, uma carruagem de cavalo rapidamente passou. No banco do motorista estavam dois caras grandes usando armadura metálica e espadas longas. Um olhar e as pessoas receberam a mensagem de que não deveriam ser confundidas. Fazendeiros na vizinhança saíam do caminho. Dentro da carruagem, o cheiro de madeira e laca se misturava e era um pouco desagradável. O nariz de Leilin enrugou quando ele sentiu um cheiro de perfume. Vendo que Ana estava corando ao lado dele, Leilin sorriu e chamou: "Venha aqui." Quando ela se aproximou, Leilin a reclinou no meio do caminho. Depois deitou a cabeça no peito. Suas mãos convenientemente passearam pelas coxas de Ana. O tecido de algodão fino não conseguia esconder sua beleza. Leilin sentiu como se ambas as mãos estivessem tocando um pedaço de jade quente e suave. Saboreando a suavidade em que ele estava se apoiando e ouvindo a respiração ofegante de Ana, fez Leilin se sentir extremamente contente. Ele suspirou, fechou os olhos e ficou parado. Ele estivera se sentindo no limite ultimamente, pois precisava exercer prudência depois de todo o negócio. Isso ocupou muitos pensamentos de Leilin. Agora que ele não precisava mais fazer isso, Leilin poderia finalmente dar um tempo e ter tempo suficiente para descansar. Ele ainda teve 2 cavaleiros para cuidar do problema. Naturalmente, os 2 cavaleiros estariam dormindo do lado de fora, deixando o interior da carruagem para seu mestre e a criada. Leilin não era um cavalheiro. Além disso, Ana também era uma beleza e se destacava nessa área. Apressando-se na carruagem, ele naturalmente já havia se deitado com ela. Havia até um leve traço de sangue vermelho escuro no chão da cabine. Como empregada comprada por Leilin, como poderia Ana resistir a seu mestre? Durante toda a jornada, ela o serviu de todo o coração e tentou várias posições com ele, o que também satisfez alguns de seus fetiches. Felizmente eu sou um mágico. Eu posso usar ervas mágicas e passar por meditação para me recuperar continuamente e aumentar minha vitalidade. Com o físico triste anterior de Leilin, eu provavelmente teria envelhecido prematuramente. Leilin ordenou mentalmente: "Aiship, mostre-me as minhas estatísticas." Leilin Farleer, acólito de nível 2. Força 2.7, agilidade 2.8, vitalidade 3.0, força espiritual 4.6, poder mágico 4.0. Status: saudável. 4 a 5 meses se passaram e eu insisti em meditação todos os dias. Pensar que houve apenas um aumento de 0,2. A expressão de Leilin era um pouco sem graça. Tenho que correr para o meu destino e me preparar para preparar as antigas poções. Quem sabe quando cumprirei os requisitos para avançar. Todos os acólitos encontram um gargalo quando avançam para o nível 3. Até mesmo um acólito de 5º grau como Jaiden ainda precisa de anos de treinamento para avançar. Depois de analisar as condições necessárias para avançar, dominar os feitiços e preparar elixires reativos tornou-se trivial. Só ultrapassar o gargalo da 7 força espiritual permaneceu desconcertante para inúmeros acólitos geniais. Mesmo magos oficiais não tinham boas soluções para abordar este aspecto do cultivo da força espiritual. Só a constante e minuciosa meditação tinha alguma eficácia, ou talvez o uso de poções e o tipo poderia ser uma alternativa. O custo destes, infelizmente, não poderia ser suportado pelo acólito típico. Nesse momento, Leilin também estava preso no mesmo gargalo da força espiritual. Ayahuasca. Como é a análise das 2 poções? E qual é o progresso em decifrar os ensinamentos de Luyan, BIP? Progresso da análise da poção Azure. 100%. Progresso da análise de Lágrimas de Maria. 78%. Progresso da análise de Teachings de Luyan. 63.7%. Uai, a voz de Chipsou. A poção Azure foi analisada há muito tempo. Infelizmente, os principais ingredientes estão agora completamente extintos.
Encontrar substitutos requer inúmeras experiências. Quanto às lágrimas de Maria, ela está em 78% há 3 meses, sem sinais de progresso algum. Alguns procedimentos cruciais podem estar faltando. As sobrancelhas de Leilin se franziram. O AI e a capacidade de processamento do chip era extremamente poderosa. O progresso na análise da antiga poção Lágrimas de Maria se estagnou em 78%, o que deixou Leilin bastante surpresa. Essas fórmulas que o professor Croft me deu devem estar corretas. Se o AI chip não pôde analisá-los depois de todo esse tempo, ele poderia ter encontrado alguma pergunta difícil que estava além dos parâmetros do banco de dados. Lágrimas de Maria. Lágrimas. Adivinhou Leilin. Poderia ser que esta antiga fórmula de poções tem algo a ver com uma alma. Depois de ouvir o nome dessa poção, é fácil associá-la a algum evento malfadado. Quanto aos ensinamentos de Loyan, o progresso foi bastante bom. Embora o criador usado codificação extremamente complicada para garantir o sigilo, o AI chip ficou menos assustado com os complicados cálculos. Leilin sabia aproximadamente o conteúdo geral deste pergaminho lendo as partes anteriores que foram analisadas. Infelizmente, embora este item não seja ruim, eu só posso usá-lo quando me tornar um acólito nível 3. Leilin sacudiu a cabeça e se livrou desses pensamentos de distração. De repente, a carruagem do cavalo parou. As sobrancelhas de Leilin se franziram quando ele perguntou: aconteceu alguma coisa, Young Master? Por favor, fique à vontade, é apenas um grupo de bandidos que bloquearam o caminho. Fraser já passou para cuidar disso. A voz de Graham viajou através da parede de madeira. Ping-pong. Bang. Como esperado, momentos depois, parecia que as negociações falharam. O som de várias armas se chocando pode ser ouvido. Depois de alguns palavrões e lamentos contínuos, a voz de Fraser foi ouvida dizendo: está resolvido. A carruagem puxada a cavalo mais uma vez retomou a jornada. Esse tipo de resultado fez com que Leilin se sentisse muito satisfeita. A razão pela qual ele comprou 2 cavaleiros e uma empregada era para que todos os assuntos triviais fossem resolvidos por eles, permitindo-lhe mais tempo para se concentrar em pesquisar feitiços e fazer mais experimentos. Essas questões ao longo do caminho eram triviais. Leilin tinha o esboço fraco de um plano que exigiria a participação de muitas pessoas para realizar. E essas 3 pessoas estavam no centro disso. Jovem mestre Ana, que estava atrás dele, soltou um calafrio baixo. Só então Leilin percebeu que sua mão escorregou. Enquanto ele estava imerso em pensamentos, sua mão tocou a parte privada de Ana sem saber. Leilin sorriu e retirou a mão. Vendo que o rosto de Ana ainda estava vermelho, ele disse: agora o jovem mestre está ocupado com alguma coisa. Eu vou ter tempo hoje à noite para brincar com você. Essas palavras íntimas fizeram Ana um pouco tímida quando ela abaixou a cabeça. Fingindo não ver a tentação bem na frente dele, ele disse a Ilaska: transmita a fórmula totalmente analisada do Poção do Azur. E Leilin sempre traçou uma linha clara entre entretenimento e pesquisa. No momento mais crucial, ele definitivamente não ficaria apaixonado e perderia a vontade de melhorar. Vendo que Leilin já havia fechado os 2 olhos, os olhos de Ana estavam embotados. Ela então reorganizou suas roupas de volta ao seu antigo estilo e tentou o seu melhor para ajustar seu corpo para que Leilin pudesse descansar mais confortavelmente. A noite caiu depois do que pareceu um momento. Leilin recuperou a consciência após a meditação. Jovem mestre. Há uma cidade não muito longe da que a voz de Graham viajou. Onde estamos agora? De acordo com as marcações no mapa, já deveríamos ter entrado na província de Estwoldes. Esta é a cidade de Horan, situada nas fronteiras provinciais. Os sons das coisas sendo remexidas soaram, como Fraser falou. Horan City. Leilin murmurou para si mesmo e ajustou o mapa armazenado no Ailasca. No fraco mapa azul, uma linha vermelha estava ligada a muitas cidades.
Horan City ficava a oeste de Extreme Night City, apenas alguns dias de viagem. Depois de meio ano de viagem, finalmente chegamos. Lei se sentiu um pouco triste. A razão pela qual ele escolheu este lugar antes era a distância da Abyssal Moon Forest Academy. Ele não seria afetado pelos conflitos que estavam ocorrendo lá. Outra consideração era que somente estando longe da academia ele seria capaz de conduzir alguns experimentos proibidos. Afinal, ele tinha um iChip em seu corpo e também o processo para muitos dos experimentos foram muito incomuns. Se ele tivesse experimentado na academia, usando os restos ou lixo, a possibilidade de ser descoberto era inevitável. No entanto, Lei sentiu-se menos contida desde que ele partiu, como um canário enjaulado que foi libertado e voou para o céu. Lei abriu a porta da carruagem e uma rajada de vento frio soprou. O sentimento de liberdade. Lei olhou para a cidade, que parecia um pouco desolada, e para os agricultores vizinhos. Ele não pôde deixar de sorrir. Primeiro, encontre um lugar para nos alojar. Vamos partir amanhã de manhã. Lei deu as ordens. Na natureza, era natural ficar na carruagem do cavalo ou dentro de uma tenda. No entanto, desde que chegaram à habitação humana, naturalmente Lei não queria se privar dessa chance. O cavalo preto Serriage entrou na cidade sob o olhar respeitoso da guarda. Para as pessoas na província de Estudes, tendo uma carruagem de cavalo, guardas e uma empregada, elevaram Lei ao nível da nobreza ociosa. De fato, Lei era de fato um descendente de nobreza. Era apenas que não era a nobreza deste continente. Lei nunca considerou usar o título de Ducado das Ilhas Chernobyl aqui. No entanto, o status de um nobre realmente poderia reduzir bastante os problemas. Depois de encontrar um lugar em uma pousada local para a hospedagem, Lei telefonou para um atendente. Você sabe onde posso contratar pessoas aqui? Lei brincou com uma moeda de ouro nas mãos. Vendo-a atrás de Lei e olhando atentamente para a moeda de ouro nas mãos de Lei, o atendente não pôde deixar de engolir a boca cheia de saliva. Siri mais respeitado. Se você precisar de atendentes, o mercado de trabalho ao lado do City Lords Manor seria sua melhor escolha. Lá, você pode contratar guerreiros fortes, governantas proficientes e até mesmo várias empregadas domésticas e mãos estáveis. Muito bom. Traga-me lá amanhã e esta moeda de ouro será sua. Lei sorriu. Desta vez, ele poderia ficar em Extreme Night City por um longo período. Lei naturalmente queria paz e sossego. Ele precisava de pessoas que pudessem realizar sua oferta. Como ele não queria ser controlado pelos outros, ele não seria capaz de evitar exercer sua própria influência. Com Ana e os dois cavaleiros como seus principais servidores e contratando mais alguns da cidade de Horan, sua comitiva seria mais ou menos completa. Embora ele possa contratar mais pessoas em Extreme Night City, elas definitivamente serão infiltradas. Quanto à cidade de Horan, embora não pudesse ser evitada, era bom reduzir ao mínimo os números e as influências. O jantar foi pão branco com sopa de legumes. Embora o dono da loja já tivesse retirado os melhores itens para servir Lei, ainda faltava um pouco em comparação com a cafeteria da academia. Como Lei estava comendo, muitos clientes na loja se esconderam no canto. Eles usavam roupas grosseiras cinza ou marrom. Seus olhares carregavam respeito e medo. Olhando para o espaço vazio ao seu redor, Lei sorriu amargamente.